Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Vitor Roque e Gustavo Gomes, dois guerreiros do time do Palmeiras e que fizeram de tudo por o Palmeiras ser campeão e não conseguiram. Quero falar aqui nesse vídeo um olhar mais para o Palmeiras, que acabou ficando sem o título da Libertadores. Vamos fazer isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos tentar analisar um pouquinho o lado do Palmeiras nessa final da Copa Libertadores. Antes disso, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, app que te dá toda a bagagem estatística para acompanhar futebol, além de classificação, resultados, calendário, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar o Flash Score, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que está nesse primeiro comentário, fazer o download na sua loja de aplicativos e começar a usar. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Vai lá no Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda para falar sobre ainda repercutir a final da Libertadores. Se no vídeo anterior, um vídeo bem longo, talvez seja o vídeo mais longo da história do canal aí, depois tem até que dar uma pesquisada. Se no vídeo anterior eu falei muito do Flamengo, agora eu queria falar um pouquinho do Palmeiras. E eu queria começar, como coloquei no título e na thumb, falando de dois jogadores que para mim não tem nenhum tipo de senão na final, não tem nenhum tipo de questionamento. E aí eu tô falando do Gustavo Gomes e do Vitor Roque. Eu vou começar com o Gustavo Gomes. É impressionante o nível de consistência de entrega, o nível de capacidade de liderar, de capacidade de se desdobrar, mesmo quando companheiros de zaga não estão num nível de excelência. O que o Gustavo Gomes faz, né? A partida do Gustavo Gomes contra o Flamengo foi excepcional, inclusive travando dois lances que seriam gols certos do Arrascaeta, depois no primeiro tempo ainda, depois de uma construção do Flamengo pela esquerda que sobra pro Arrascaeta ali mais ou menos na esquerda da meia-lua, ele traz para dentro e bate, e o Gustavo Gomes trava na última hora. E depois, no segundo tempo, quando o Murilo ia fazendo praticamente o mesmo erro do Andréas Pereira lá em 2021, e depois a bola sobra, se eu não me engano, pro Arrascaeta também, e o Gustavo Gomes de novo trava e salva o gol, que seria um gol certo, né? A capacidade do Gustavo Gomes de se manter consistente e se manter um cara confiável em qualquer cenário, né? E mesmo num cenário em que é nítido que todos os companheiros de zaga dele, todos os companheiros de defesa dele caíram de produção, né? O Murilo tá bem aquém do que já jogou, o Kelvin tava muito verde na final, sentiu demais a final. E não quero nem botar aqui na conta a decisão dele de não cortar o escanteio, achando que era tiro de meta, né? O escanteio que saiu o gol do Danilo. Mas antes disso, o Kelvin já estava completamente sentindo o jogo. O próprio Piquerez já jogou bem mais. Não era o Everton, embora a gente também não tenha o que falar do Carlos Miguel. Não era o Everton o goleiro com quem o Gustavo Gomes joga desde 2018. E mesmo assim, mesmo em um cenário em que os seus companheiros de defesa, e aí não quero nem falar os jogadores de meio campo, né? Porque o Palmeiras entrou sem volante, camisa 5, porque os dois estão num nível muito abaixo do que a gente imagina, né? Aníbal Moreno e Emiliano Martínez. Então, mesmo assim, o nível do Gustavo Gomes é um nível, uma loucura. Eu digo que o Gustavo Gomes, para mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro desde que ele chegou em 2018, né? Acho que ninguém nesse período jogou tanto, com tanta consistência, com tanta regularidade. Ele teve um ou outro período pequeno de irregularidade, de inconsistência, mas o que ele joga, o que ele mantém o nível, o que ele faz os outros também melhorarem, é impressionante. Então o Gustavo Gomes, para mim, sai dessa final ainda maior
porque se não fosse ele, o Flamengo teria possivelmente decidido o jogo antes. E o outro que eu queria falar é o Vitor Roque, né? Assim, tá muito claro que o que o Palmeiras vai ser em 2026, ele começa a partir do Vitor Roque, né? Num momento em que você teve uma partida do Veiga ofensivamente, né? Produtivamente, do meio para frente, abaixo do que ele já jogou. O Flaco Lopes caiu demais na reta final da temporada. O Alan, acho que vinha jogando bem na final. Não entendi o Abel tirar o Alan. Acho que o Abel tirar o Alan ali teve ali um quê de... Tirou quem tem menos bagagem, talvez, mas não entendi. Acho que a saída do Alan foi uma decisão ruim do Abel Ferreira. Inclusive, muitos flamenguistas me mandaram mensagem de que quando o Alan foi substituído, os flamenguistas ficaram aliviados. Também não entendi a substituição do Alan. Flaco Lopes abaixo, né? Caiu. O apoio do Piquerez já não foi a mesma coisa. E tem um jogador na frente que passou incólume, inclusive não só na decisão, passou sem questionamento nenhum, muito pelo contrário, inclusive nessa fase ruim do Palmeiras, né? Essa fase de 7 jogos aí sem vencer, que é o Vitor Roque, né? Impressionante o que fez o Vitor Roque, o nível apresentado por ele. Impressionante o quanto o Vitor Roque incomoda a defesa adversária em qualquer contexto. E isso foi assim, o primeiro tempo que o Palmeiras viveu exclusivamente de bolas longas, o que o Vitor Roque incomodou, o que o Vitor Roque estava lá naquela cabeçada que a bola sobe, naquela bola que ele ganhou no corpo do Danilo e quase gerou uma finalização perigosa. A sensação dele estar o tempo todo atacando a profundidade de forma correta, gerando dúvida, gerando insegurança no lateral, usando aquele espaço entre o lateral e o zagueiro. Então, assim, foi uma final do Vitor Roque num contexto muito ruim de produção ofensiva do Palmeiras, né? O Palmeiras ofensivamente produziu muito pouco, e vai ser tema aqui nesse vídeo. E o Vitor Roque, o que ele incomodou, o que ele o que a gente chama no futebol, aquele atacante chato, porque ele não desiste de uma bola, ele não dá uma bola como perdida, ele exige que o zagueiro esteja concentrado o tempo todo. Então, assim, o que o Palmeiras vai ser em 2026, ele passa muito pela presença e pelo nível de competitividade e pelo nível de ação e impacto na defesa adversária que o Vitor Roque dá. O Vitor Roque demorou um pouquinho desde que ele chegou, demorou um pouco a devolver em gols o que a expectativa em cima dele, mas nesse período em que ele estava com problemas para fazer gols, ele já tinha esse perfil que eu estou falando aqui nesse vídeo. O Vitor Roque, no período que ele estava nessa seca de gols, ou de poucos gols, o Vitor Roque não estava jogando mal. Raramente o Vitor Roque jogou mal. E depois que os gols começaram a sair, isso ficou ainda mais evidente da importância dele. E nesse período, nessa seca aí, que resultou na perda do título brasileiro e na baixíssima produção ofensiva do Palmeiras na decisão da Libertadores, o Vitor Roque passa sem nenhum tipo de questionamento. O Vitor Roque sai maior dessa série ruim de resultados do Palmeiras, mas o Vitor Roque sai maior. E o Vitor Roque sai com a certeza de que o que o Palmeiras vai ser em 2026 passa pelo Vitor Roque. E no fim, acho que fica muito claro que o Palmeiras atingiu o ápice de produção, o Palmeiras atingiu o seu ápice na temporada muito antes do que deveria, né? Eu vi algumas pessoas copiando o que eu disse, sei lá, 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, e eu não tenho nenhum problema com isso. Disse e reafirmo, no período em que eu falei, ali naquela série de vitórias do Palmeiras, naquela série em que o Palmeiras, todo jogo no Allianz Parque, fazia 3 ou mais gols, eu disse que naquele momento ali, naquela série de 10, 12 jogos, o Palmeiras estava jogando o melhor futebol do Brasil.
e não tenho nenhum problema com essa fala, não tenho nenhum problema com essa opinião. Disse e reafirmo. Naquele período, o Palmeiras jogou o melhor futebol do Brasil. A questão é que o Palmeiras, como costumavam dizer, não sei se ainda usam muito essa expressão, o Palmeiras virou o fio na reta final. O Palmeiras atingiu o ápice quando estava ainda no miolo ali. Na reta final, o Palmeiras já não tinha essa capacidade física, técnica e coletiva. Então, o Palmeiras que vai para sempre reclamar da não expulsão do Pulgar, e eu acho correta a reclamação, porque o Pulgar merecia ser expulso sob qualquer ótica. Era jogo brusco grave se a bola tivesse em disputa. Sem a bola em disputa é uma agressão. É uma conduta violenta, né? Agressão, acho que fica um termo... Agressão normalmente a gente associa a um soco, a uma cotovelada, né? É uma conduta violenta, e conduta violenta não tem debate, é cartão vermelho. Então, assim, o Palmeiras vai para sempre falar da não expulsão do Pulgar, e, de novo, como disse no vídeo do Flamengo, para mim, os lances do Pulgar e do Veiga são completamente diferentes. Na foto, talvez, você pareça a mesma coisa, mas não dá para você analisar a arbitragem em foto, né? Você tem que analisar a arbitragem vendo o lance. E vendo o lance, você vê que são coisas completamente diferentes, né? Então, o Palmeiras vai para sempre falar da não expulsão do Pulgar, e acho que é uma reclamação justa, correta. Mas a produção do Palmeiras dentro do jogo, ela deixa claro que o Palmeiras chegou a essa decisão tendo virado o fio, estando longe da produção ofensiva que teve no melhor momento da temporada. Mas isso é longe. E aqui eu nem estou dizendo pelo fato do Palmeiras ter chutado uma bola no gol só. Porque o Flamengo chutou 3, não é muito mais, né? O Flamengo chutou aquela bola do Jorginho na saída errada do Carlos Miguel, do escanteio, que o Jorginho finaliza para o gol e o Carlos Miguel defende. Então, apesar do Jorginho estar longe da meta, esse lance contou como uma finalização. O lance do gol, a cabeçada do Danilo, é uma finalização no gol, e a falta do Cebolinha já na última bola. Então, o Flamengo produziu 3 chutes no gol, o Palmeiras não produziu nenhum, né? Então nem é por isso, mas se você pega tudo o que foi construído, e eu falei sobre isso no vídeo do Flamengo, o Flamengo produziu muito mais jogadas ofensivas e jogadas que não viraram finalização por um detalhe, né? Por um detalhe. 2 chutes bloqueados do Arrasca, o chute do Lino que passou perto, a jogada do Bruno Henrique a jogada do Bruno Henrique nas costas da zaga que ele chutou pro alto, a jogada do Bruno Henrique pela direita que ele rolou e o Arrascaeta e o Carrascal furaram dentro da pequena área. Então, assim, se você pega... E que chance o Palmeiras teve? O Palmeiras teve uma chance, basicamente, com o Vitor Roque, que muita gente culpando o Vitor Roque. Eu não culpo o Vitor Roque pela finalização perdida nos acréscimos, não culpo, é mérito do Danilo. O Vitor Roque bateu firme, certo, a bola entraria, quer dizer, a única chance da bola não entrar é se ela explodisse no Léo Pereira, que estava em cima da linha, né? Mas ele finalizou no gol, e o Danilo atacou a bola e tirou a bola, desviou a bola de uma maneira inacreditável. Essa foi a única chance do Palmeiras. E numa jogada de desespero, de fatiada para dentro da área, aí teve uma casquinha no lado esquerdo, uma casquinha do Gomes, e aí depois sobrou, depois da bola desviar no corpo do Alexandro, sobrou pro Vitor Roque e o Danilo salvou, né? O Danilo fez 2 gols no jogo, né? O gol de cabeça e salvar essa bola. Então, se você pega a produção ofensiva do Palmeiras, fica muito claro que... E aí a gente pode botar a reta final, né? Partida contra o Vitória, partida contra o Fluminense, a forma como... Aí, partida contra o Grêmio, nem dá pra falar muito porque era um time reserva, né? Mas você vê a partida contra o Mirassol, né? A partida contra o Mirassol até tira um pouco da conta porque ela é a partida pós-LDU, né? A partida pós-LDU? Enfim, eu não me lembro se era a partida pós-LDU, mas o time estava muito desgastado. Muito desgastado. Então... Quanto o Mirassol, beleza. Mesmo assim, a produção ofensiva baixíssima. Baixíssima. Né? Quanto Vitória, quanto Fluminense e a produção da final. Então, acho que está muito claro que
o Palmeiras atingiu o ápice muito antes. E acho que está muito claro que o Abel não conseguiu tirar o time dessa situação, né? Acho que ali, acho que isso é evidente, não tem nenhum problema falar nisso. Acho que o próprio Abel percebeu isso ao pular para as questões de é um time novo, é um time menos experiente e tudo mais. Acho que ele trouxe ali porque entendeu essa situação. Então, acho que isso fica muito claro que a produção ofensiva do Palmeiras ela atingiu um ápice muito alto num momento longe da definição da temporada, e isso cobrou um preço. E para fechar, como eu disse aqui no vídeo, 2 vídeos atrás, no vídeo que eu falo da Leila e do Abel, a manutenção do Abel para mim é um golaço do Palmeiras, porque para mim o Abel é disparado o melhor técnico para estar no comando do Palmeiras em janeiro de 2026. Acho que isso está muito claro, acho que isso está muito... isso para mim não cabe debate, embora muito torcedor do Palmeiras esteja na bronca e queira que o Abel saia e tudo mais, mas acho que você ter o Abel, ter a estabilidade que o Abel traz com um time que foi montado com as concepções de futebol do Abel e com um time que tem muita possibilidade de ser melhor, de estar mais coeso, estar mais coletivo no segundo ano, o Abel querendo ficar, estando com disposição para ficar, eu acho que é correto que o Abel fique. É isso, quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, qual a avaliação que você faz, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica nesse primeiro link que está nesse primeiro comentário para baixar o app do Flash Score, você não vai se arrepender, um app fantástico para acompanhar futebol, é o app que eu uso aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!